Olá pessoal, tudo bem com vocês? Caríssimo, caríssima, mais uma vez aqui compartilhando uma meditação juntamente aqui convosco. Vamos ler, sem mais delongas, Mateus capítulo 10, do versículo 40 ao 42, com algumas interpolações aí no texto. Esse texto fala de algo bem interessante para os nossos dias. Diz assim, versículo 40. Jesus dizendo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, haviam 12 apóstolos, 70 discípulos. Ele dizia: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Ora, esse texto é curioso. Jesus, ao enviar seus discípulos, ele os orienta a pregar a palavra, a pregar a verdade, a fazer a obra do Senhor. E ele disse: quem vos recebe, primeiramente, recebe a mim. No caso, Jesus dizendo, receberia a ele, quem recebe os servos de Deus, que são enviados em nome do Senhor. Jesus o recebe, estará recebendo o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, Yeshua HaMashiach, o Cristo de Deus, o Salvador, o Messias, está recebendo, na verdade, o Pai, que foi quem o enviou, quem instituiu o propósito de salvação para a humanidade. Ora, nisso vemos claramente que receber os enviados de Deus por si só já é um passo decisivo em receber o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas é muito interessante notar também no versículo seguinte que ele diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. No nosso tempo, nós vemos muitos líderes, muitos servos do Senhor surgindo. Digamos assim, o ministério da fé é como uma tocha olímpica que é passada de mão em mão, de geração a geração. Há diversos movimentos, diversas formas de pensamento. Se analisarmos, quando já lá no Éden, Deus instituiu uma lei para Adão seguir. Depois vieram os patriarcas antes da lei, depois veio o ministério da lei, depois o ministério dos juízes, ministérios dos profetas. Aí instituiu-se o judaísmo rabínico, uma visão assim bem resumida da história. Depois veio a igreja, que ali não tinha placa, não tinha denominação, que seguia costumes judaicos no início. Depois veio o catolicismo, reforma protestante, criou as igrejas protestantes. E daí vieram segmentos mais ligados à reforma protestante, segmentos tradicionais, segmentos pentecostais, neopentecostais, agora segmentos mais modernos, que eu poderia classificar como segmento church, enfim. É uma tocha que vai passando de mão em mão, e para cada tempo é como se houvesse uma revelação específica para atender a demanda daquele momento. Mas no que tange ao texto especificamente, muitos têm sido enviados. E quando alguém é enviado, a palavra sugere como nós devemos proceder. Nós devemos conhecer a árvore pelo fruto. E fruto, não confunda aqui com milagres, porque sinais e milagres validam o ministério em certa medida, porém, todavia, entretanto, contudo, os falsos profetas também
podem fazer sinais, podem fazer milagres. Jesus disse que muitos dirão naquele dia: não fizemos nós milagres em teu nome, não ressuscitamos mortos, não curamos enfermos. Jesus disse a esses: direi abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E o fruto consiste em quê? Gálatas 5. Em todas aquelas virtudes, e não é os frutos no plural, porque todas as qualidades compõem o fruto. Pois bem, então, conhecida a árvore, se você viu que o servo do Senhor é de Deus, ainda assim há uma ressalva. Nós vemos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, quando Samuel foi enviado a Jessé para ungir o rei Davi, que ele inicialmente, lá, versículo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Sucedeu o quê? Entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. Também é natural de nós nos impressionarmos com as aparências, para bem ou para mal, e erramos nos dois julgamentos, não raro. Quando superestimamos, talvez quem não devesse, ou quando menosprezamos alguém que não devesse. Por isso, a nossa postura tem que ser de observação, de verificar os frutos. E repetindo, não os milagres, não os sinais. Sinais e prodígios vêm na segunda etapa. Primeiro os frutos, segundo os sinais. Porque os sinais também acompanharão aqueles que creem. Os sinais é uma evidência de que há um algo sobrenatural ali. Agora, para saber se é do Senhor, primeiramente, é importante saber o fruto. Porém, feito isso, você identificou que aquele irmão, que aquela irmã, que aquele pregador, que aquele simples servo é um servo de Deus, seja ele apenas um membro que senta numa cadeira, ou que limpa o banheiro, ou que faça uma coisa irrelevante, talvez, aos olhos das pessoas, nós vemos aqui que o Senhor não vê como o homem vê, não se impressiona com a aparência. Se deixarmos de receber na via oposta a este pequenino, estamos rejeitando também o próprio Messias. Estamos rejeitando o Senhor quando rejeitamos aos seus pequeninos, aos seus escolhidos. Por isso temos que ter um cuidado com uma coisa chamada acepção de pessoas. Principalmente quem se diz servo de Deus, cristão, evangélico, ou o título que você quiser usar. Nisso é um fruto, uma evidência de que alguém não está conectado com o seu Senhor. Porque ele está rejeitando as pessoas, e está rejeitando, por conseguinte, o próprio Senhor. Jesus disse: vinde benditos do meu Pai, que está preparado para vós o reino. Porque fui nu e me vestiste, estive preso e me visitaste, enfim, estive enfermo e me curaste. Aí perguntarão, quando fizemos essas coisas? Quando fizerdes a um desses pequeninos, vocês estarão fazendo a mim, disse Jesus. Por isso, a igreja do Senhor precisa se voltar às boas obras. As obras não salvam. Mas as obras é que mostram a nossa fé. A fé sem as obras é morta. E as obras da fé não são apenas voltadas ao templo. São obras relacionadas a coisa mais preciosa que Deus criou, ao próprio indivíduo, ao ser humano. E se você recebe um pequenino como alguém relevante, como alguém servo de Deus,
Deus diz, se você vê alguém que é um servo de Deus exemplar, pelo motivo A, B, C ou D, ou porque dá um bom testemunho, ou porque Deus o abençoou numa determinada área, ou porque tem um ministério exemplar, não importa. Se você observou alguém assim, receba estas pessoas como servos de Deus, com o galardão que eles têm. Se é profeta, receba o profeta com galardão, com, na qualidade de profeta. E você também receberá o galardão de profeta. Receba o justo na qualidade de justo. E você receberá o galardão, ou seja, a recompensa de justo. Porque há uma coisa chamada emulação, que é competição. Há uma busca por espaço. E neste afã, muitos disputam como pessoas do mundo, como pessoas carnais que não têm a visão de Cristo. Mas o servo de Deus deve ser humilde, deve amar o próximo como a si mesmo. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse contexto, ele vai receber o profeta na qualidade de profeta. Um não concorre com o outro. Ambos se ajudam. Jesus disse, aquele que não é contra nós é por nós. Aquele que comigo não ajunta se espalha. Portanto, as igrejas devem se unir interdenominacionalmente para fazer o bem, não só dentro dos templos, mas para toda a comunidade. Deve fazer a diferença. É chegada a hora de ganhar almas, de também aliviar a fome dos famintos, de fazer obras de toda e qualquer em todo qualquer extrato social, sem acepção de pessoas, pois acepção de pessoas é reprovável pelo Senhor. Nós vimos aqui em 1 Samuel 16, do 6 ao 7, que o Senhor não vê como o homem vê. Nós vemos aqui em Mateus 10, do 40 ao 40 e 41, que quem recebe um pequenino recebe Jesus. E quem recebeu um profeta na qualidade de profeta, quem recebeu um justo na qualidade de justo, receberá galardão de profeta, receberá galardão de justo. E tem mais. Romanos, capítulo 13, para finalizar, antes de voltarmos para o texto base, vamos ver aqui o versículo. Capítulo 13, versículo 7. Romanos, capítulo 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ora, a base da lei e dos profetas é o amor. Jesus explicou isso, porque quem ama não rouba, não adultera, não busca o mal do seu próximo, mas busca o bem, conforme está nas Escrituras. E desta forma, pela via oblíqua, ele está cumprindo a lei. Porém, chama atenção esse versículo 7. Paga cada um que deve. Se você deve honra a uma pessoa, você deve honrá-la. Se você deve... Aqui fala também de dinheiro, né? Tributo ou qualquer coisa. A crise financeira, uma série de circunstâncias que dificulta, mas devemos nos empenhar em honrar nossos compromissos financeiros também. Mas falando nesse contexto da relação interpessoal, se você deve temor a uma pessoa, que é um respeito, você deve respeitar a pessoa. Se você deve honra, você deve honrar essa pessoa. E qualquer desvio de padrão é afronta à lei,
é desvio do alvo, é pecado. As verdades do Evangelho têm que ser ditas. E esta questão do relacionamento interpessoal é uma demanda da atualidade na Igreja do Senhor. Os seus servos, seus pregadores devem orientar seus membros quanto a essa necessidade de não tratarmos a ninguém como inferior, nem como superior. Não há nenhum pai entre nós. Todos são ovelhas. Mesmo pastor é ovelha. Devemos tratar todos como iguais. Iguais. Não maiores nem menores. E voltando em Mateus 10, versículo 42, finalizando por completo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até um simples copo de água, que a pessoa fez bem intencionada, que a pessoa fez para honrar. Não estou dizendo pregador, não estou dizendo alguém eminente, alguém notável. Aqui fala pequeno. Quem fizer isso a um pequeno, a palavra de Deus garante que não perderá a sua recompensa, o seu galardão. Portanto, é para meditarmos quanto ao relacionamento interpessoal na obra de Deus para com os nossos pares, os pais, mães, com filhos, com o cônjuge. Devemos dar a devida honra, devemos dar o devido respeito, devemos amar as pessoas, amar ao próximo como nós mesmos. Assim cumpriremos a lei. E qualquer desvio de conduta, a qualquer pretexto, chama-se pecado. E verdade seja dita, e que a Igreja do Senhor desperte para essa questão atinente ao relacionamento interpessoal, no sentido de que devemos amar o próximo, devemos honrar o próximo, devemos considerar todos como iguais, ninguém como superior, ninguém como inferior. Respeitar hierarquias, ok, no temor do Senhor, mas sem idolatria, sem bajulação, porque quem erra, muitas vezes idolatrando pessoas, normalmente erra na via oposta, deixando de honrar muitas vezes quem deveria ser honrado. Então essa é a meditação que eu deixo aqui para vocês. E pensem a respeito. Vamos procurar pôr em prática os conselhos que estão escritos na própria palavra do Senhor, ok? Vejo vocês até a próxima. Tchau, até mais.